Bom dia a todos, aqui é Remo Noronha com mais uma aula de Física ou Matemática. Estamos aí no projeto Instruir o Vestibular do Enem 2019, prova amarela, questão 93. Bem, antes do diz o seguinte, deixa eu abrir um parênteses, né? Essa questão aí fala sobre história da ciência, fala sobre física, fala sobre química, e eu não me sinto totalmente à vontade para resolver essa questão. Se por um acaso você quiser opinião na parte de química, eu ofereço a possibilidade de trabalho de dois amigos, né? Michael Bio tem um canal sobre biologia, que ele fala também sobre química, e mais especificamente sobre química, o Marcelo tem o canal Plantão Química, que podem falar sobre esse assunto, sobre a questão dos modelos atômicos com mais propriedade do que eu falo com vocês. Mas como essa questão tem muita coisa de física também e tem muita coisa de teoria científica, eu achei que valia a pena a gente bater um papo sobre ela, mesmo levando em consideração que vai ser uma solução um pouquinho manca, legal? Então vamos nessa. Em 1808, Dalton publicou seu livro intitulado Um Novo Sistema de Filosofia Química, do original A New System of Chemical Philosophy, ou enfim, no qual continha 5 postulados que serviam como alicerce para a teoria atômica da matéria fundamental do método científico. Esses postulados são enumerados a seguir. Então vamos ver um a um, porque ele vai perguntar se é falso ou verdadeiro. Vamos ver o que diz a questão antes de ler os postulados aí. Após o modelo de Dalton, outros modelos baseados em dados experimentais evidenciaram que, entre outras coisas, a natureza elétrica da matéria, a composição da organização do átomo e a quantificação de energia do modelo atômico. Com base no modelo atual, ou seja, o que a gente enxerga de física hoje, o que descreve o átomo, qual dos postulados de Dalton ainda é considerado correto. Então vamos lá. Vamos ver o que caiu, o que ficou, porque se tratando de teoria científica, a gente tem que entender o seguinte. Você vai lá e formula uma teoria. Ela responde à realidade. Se ela responde à realidade, você fica agarrado com aquela teoria e a vida vai seguindo. Só que vão surgindo incoerências no qual você, às vezes, te obriga a fazer adaptações do modelo. Às vezes o teu modelo está com tanta adaptação que no final das contas você tem que abandonar esse modelo para tentar explicar de outra forma. Então vamos lá. Terraplanismo. A Terra é plana, o Sol gira ao redor dela, né? Então, por que o Sol gira ao redor da Terra? Porque é o carro de Apolo, um deus grego vai lá e leva o Sol para lá e para cá. O Sol desaparece de um lado, aparece do outro. Como é que isso acontece? Aí vão surgindo incoerências, tá? Vão surgindo incoerências porque as estações do ano não conseguem ser explicadas pelo terraplanismo, o fuso horário não consegue ser explicado pelo terraplanismo. Poxa, se você acredita que a Terra é plana, por exemplo, você não pode acreditar em satélite geoestacionário, porque são dois conceitos antagônicos, ou uma coisa ou outra, tá? Então, se você acredita que a Terra é plana, não adianta você comprar uma antena, sei lá, da Oi, da Sky e ficar apontando para um lugar, porque se a Terra é plana não existe satélite geoestacionário, legal? Que é uma discussão que a gente pode levar com mais calma outro momento. Ou seja, é uma teoria que não se sustenta. Aí você abandona essa teoria e faz teorias melhores para poder responder à realidade. Foi isso que aconteceu aqui com o modelo de Dalton, por exemplo. Vamos lá. No item 1 ele diz: a matéria é constituída por átomos indivisíveis. Bem, a palavra negação, tomo, separação, algo que é indivisível, que os gregos começaram a pensar antes mesmo de uma teoria científica mais elaborada, né? A palavra sugere isso. Mas só que mais tarde a gente passou a entender que os átomos podem ser divididos, por exemplo, em prótons, nêutrons e elétrons. Então, A1 dançou, não serve. 2. Os átomos de um dado elemento químico são idênticos em massa em todas as outras propriedades. Bem, essa 2 aí cai por terra porque hoje a gente sabe que existem isótopos, né? Você tem lá, voltando à teoria científica, né? O que os gregos pensavam que era elemento? Então, água, terra, fogo e ar, né? E hoje a gente entende elemento químico como aquela coisa bonita que está lá na tabela periódica de Linus Pauling. Então, se você olhar um elemento químico qualquer, você vai ver que ele tem isótopos. Ou seja, o hidrogênio ele pode ser um próton, um elétron, um próton, um nêutron, um elétron. Então a massa dele pode mudar. Então a 2 dançou também.
3. Diferentes elementos químicos têm diferentes tipos de átomos. Em particular, seus átomos têm diferentes massas. Bem, nós atualmente não entendemos elemento químico como isso. Elemento químico tem só um tipo de átomo com pequenas variações de massa, por exemplo, né? Então, aí é que a minha explicação não é a melhor possível, porque esbarra um pouco em conceito de química. E eu me perdoem, e eu já tinha avisado isso a vocês. 4. Os átomos são indestrutíveis nas reações químicas que mantêm suas identidades. Bem, os átomos não são indestrutíveis. Você pode ter emissões radioativas, por exemplo, que fazem com que os átomos se modifiquem. E você pode ter processos atômicos em que eles possam ter parte deles, por exemplo, convertida em energia, como acontece no Sol. Bem, a quinta, que é dada como gabarito, não é muito clara para mim, porque também envolve química, né? Então, os átomos e elementos que combinam outros elementos em proporções de números inteiros pequenos para formar compostos. Bem, esses números pequenos inteiros que não é muito claro para mim. Então, a resposta é letra E, apesar de eu não ter clareza disso, mas as outras 4 são claramente absurdas. Então, volto a falar para vocês, se eu como aluno com algum conhecimento de física, eu iria acertar essa questão meio que no chute, porque as outras 4 proposições para mim aí são absurdas, e a quinta, apesar de não ser uma explicação que tenha me agradado, por exemplo, a questão do polímero, né, assim, na minha visão leiga de química, não bate muito com essa explicação que está aí do item 5. Mas é ao menos razoável. Por isso que eu falei para vocês que é uma questão que envolvia conhecimentos de outras áreas, por isso que eu não estava tão à vontade com ela. Mesmo assim, pessoal, se você quiser dar o dislike aí, fica à vontade, que eu também não gostei dessa questão não, mas aula todo santo dia e PDF na descrição do canal, mas aí a gente fica só com física e matemática, onde a gente realmente está à vontade, tá? E seja como for, para vocês, aquele enorme abraço.